Olá, meu nome é Pedro Krause e hoje estou aqui representando o grupo de pesquisas Minerva, do Instituto de Química da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, com o projeto Análise do uso do vinhoto extraído da cana-de-açúcar como substituinte da água na preparação de concreto. O projeto teve em vista a apresentação na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, a SNCT, no ano passado, em 2019, sob a orientação da professora Jess Marley. E a ideia principal surge do contexto do vinhoto, ou vinhaço como também é chamado. Ele se trata de um resíduo da indústria sucroalcooleira, com a fermentação e destilação do caldo da cana-de-açúcar, que está relacionado com a produção de álcool. Entretanto, durante seu período de produção, são gerados mais de 10 litros de vinhoto para cada litro de álcool que é produzido. E isso, junto ao histórico do descarte inadequado que foi feito com relação ao vinhoto, acabou prejudicando em muito o meio ambiente devido à sua alta corrosividade e toxicidade. E apesar dos aprimoramentos recentes que foram feitos com relação ao descarte do vinhoto por parte das indústrias, ele ainda é produzido em grande quantidade. Assim é necessário estar fazendo um reaproveitamento dele. E apesar de todas as suas características tóxicas, ele se trata de um produto que, quando reaproveitado, tem diversas aplicações dentro da biologia, engenharia e muitas outras áreas do conhecimento. E uma delas que vale ressaltar, mais específica, é com relação à aplicabilidade no concreto. E é nesse sentido que surge o foco principal do projeto, que é nada mais do que desenvolver amostras de concreto que tenham resistência equivalente ou mesmo superior às tradicionais, para estar economizando e essencialmente preservando os recursos do meio ambiente, principalmente a água, visto que o vinhoto ele vai estar substituindo ela no processo de fabricação do concreto. Então, de forma a realizar a pesquisa, tem-se a metodologia, com suas etapas e processos que foram divididos em 4 partes. A primeira etapa tem principalmente o enfoque em pesquisas bibliográficas e periódicos e a obtenção de materiais específicos com relação ao concreto, a partir da orientação na Faculdade de Engenharia na UFMS, a FAENG. Já a segunda etapa teve em vista a coleta do caldo da cana-de-açúcar, 9 litros mais especificamente, para estar se produzindo a vinhaço. Com orientação do Instituto de Química, foi feita a fermentação com o fermento orgânico deste caldo e depois uma destilação por 9 dias para, enfim, a obtenção do vinhoto. Já na terceira etapa, teve-se a produção de concreto, com a substituição de 10 a 20% da água dele pelo vinhoto, dentro da Faculdade de Engenharia Civil. Vale ressaltar que nessa terceira etapa houve uma separação, no sentido em que foram produzidas algumas amostras iniciais, primeiramente, algumas amostras preliminares, com o intuito de se verificar as características qualitativas delas. Depois disso, foram de fato feitos corpos de prova na FAENG para estar sendo realizada a quarta etapa. Nela, houveram testes com a prensa hidráulica para a compressão axial desses corpos de prova e assim verificar a pressão e força que eles suportavam. Seguindo-se com a metodologia, obteve-se resultados essenciais com relação à produção, os testes e as resistências das amostras e dos corpos de prova. A obtenção dos recursos necessários para se fazer a confecção do material ela se deu da maneira esperada. Os corpos de prova foram de fato produzidos, assim como as amostras iniciais, porém essas amostras preliminares elas acabaram se mostrando muito inadequadas, acabaram se mostrando muito frágeis ao toque, mas o que não inviabilizou a apresentação na SNCT e deu-se prosseguimento com a produção dos corpos de prova. Eles, por outro lado, se mostraram muito mais resistentes do que os que tinham sido fabricados antes, mas ficou evidente que durante o processo de produção, as propriedades, proporções e todos os fatores relacionados à confecção do concreto junto com o vinhoto são essenciais nos resultados finais. E nesse sentido, eles também mostraram uma fragilidade semelhante às amostras preliminares. Pode-se perceber então que o material ele acabou sendo prejudicado por conta do tempo que havia disponível para a sua confecção, mas muito mais, principalmente, por conta das propriedades químicas e a sua relação com o processo de produção de fato no concreto. Pode-se ver que a proporção, o tratamento que se teve com relação ao vinhoto e as suas propriedades químicas, como por exemplo a acidez que está relacionada com o pH e muitos outros fatores afins, foram de fato aspectos determinantes. O que pode ser visto com base na experiência e na orientação que foi recebida do Instituto de Química e da Faculdade de Engenharia, mas que ao mesmo tempo enfatizam a possibilidade de muitos aprimoramentos, principalmente se levar em consideração a literatura existente sobre o assunto. E assim, esses são tópicos que com certeza vão estar sendo vistos pela pesquisa futuramente, de forma a aprimorar a literatura existente sobre o assunto e, cada vez mais, principalmente, aprimorar a bioeconomia. Agradeço desde já pela atenção e muito obrigado.